ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, né? Eu gostaria que os irmãos... Gostaria de voltar num texto que eu expus aqui para os irmãos no culto de quarta-feira, no dia 6, no livro do profeta Abacuque. E esse livro, confesso que tem falado muito comigo, e nesse dia 6, na quarta-feira retrasada, nós expomos alguns versículos desse livro do profeta Abacuque e aprendemos aqui 3 lições práticas do que foi exposto. E eu gostaria de voltar a esse texto, a esse que nós vamos ler, e agora falar mais sobre 4 lições práticas, 4 lições diferentes que nós falamos na quarta-feira desse dia. Ok? Então, livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Dei uma aguinha aqui. Capítulo 1. Nós não vamos ler todos os versículos desse capítulo, vamos ler do versículo 1 até o 13, e depois capítulo 2, versículo 1 apenas. Nesses primeiros versículos, nesses primeiros 13 versículos, o profeta Abacuque ele se queixa com Deus, e aqui aparece uma resposta de Deus diante da queixa dele, e o versículo 1 do capítulo 2, né, fala no final aqui, então, fala sobre essa queixa, da segunda queixa dele. Mas vamos entender aqui melhor. Diz assim, capítulo 1, do versículo de 1 a 13, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele diz a Deus: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. E Deus então responde para ele: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. E Abacuque mais uma vez se queixa para Deus. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu não és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Agora vamos lá ao capítulo 2, versículo 1. No final da sua queixa a Deus,
Abacuque então diz aqui nesse versículo 1 do capítulo 2: estarei na minha torre de vigília, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Texto, que diálogo, que diálogo. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, estamos aqui e pedimos que o Senhor, por favor, continue falando aos nossos corações. Venha, Senhor, nos exortar, nos consolar, nos edificar. Precisamos das Tuas orientações. Perdoe, Senhor, as nossas limitações, ilumina a nossa mente e fale, ó Santo Espírito, em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Falando um pouquinho sobre Abacuque, esse profeta e autor desse livro, embora tenhamos poucas informações sobre o profeta Abacuque, ele é apresentado como um profeta que ministrou em Jerusalém durante um período muito problemático que Israel estava passando naquela época. Encontramos aqui, irmãos, nesse livro, um livro pequeno, 3 capítulos apenas, nós encontramos aqui orações, diálogos e reações que Abacuque recebeu de Deus. Abacuque, ele expressa a sua crise de fé diante de uma ameaça da invasão babilônica e questiona o aparente silêncio de Deus diante do pecado do povo. Vocês deram para perceber a queixa dele ali no início do seu livro. As informações que nós temos internas do livro sobre Abacuque são praticamente inexistentes, o que dificulta um pouco saber a identidade e a vida desse profeta. Mas ele parece ter sido um levita que ministrou no templo, a julgar o salmo que ele compôs no final do livro para ser cantado com instrumento de cordas. Então, isso está lá no capítulo 3, versículo 1 e capítulo 3, versículo 19. Então, a gente deduz que talvez ele possa ter sido um levita que ministrava na casa do Senhor. A apresentação simples aqui no versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque, pode indicar que ele era um profeta bastante conhecido na época e, portanto, dispensava qualquer tipo de apresentação, é o que a gente deduz, tá? Para entendermos um pouco sobre o livro, a profecia desse homem, a gente precisa entender e saber, e precisamos olhar o contexto histórico do que estava se passando aqui. Depois do reinado de Salomão, os israelitas se dividiram em 2 reinos, Reino Norte e Reino Sul, Israel e Judá. O povo, meus irmãos, se afastavam cada vez mais de Deus e não escutavam os avisos dos profetas para que eles se arrependessem de seus pecados. Eles não davam ouvidos. Por isso Deus avisou que ia castigar o povo, o seu povo, através de uma ação de um inimigo. Então, primeiro foi o Reino Norte, primeiro foi Israel. Os israelitas, que não escutaram os avisos e continuaram com os seus caminhos maus. Os assírios, então, a maior potência do seu tempo, conquistou vários países e era uma região do norte de Israel. Então os assírios começaram a expandir o seu território e atacar toda a região em volta de Israel. Os reis de Judá e de Israel, então, eles juram fidelidade, eles fazem aliança com os assírios para manter uma certa independência. E aí pagam tributo para eles, juram fidelidade. Mas um rei de Israel chamado Oséias, ele trai o rei da Síria, Salmanaser, conspirando com Faraó do Egito. Quando o rei da Síria soube dessa traição, ele envia os seus exércitos então para conquistar o reino norte, Israel. Os israelitas então foram derrotados,
deportados para outras partes do Império Assírio, onde acabaram se misturando os israelitas com os assírios, perdendo a sua identidade, surgindo então os samaritanos. Então, a mistura entre o povo de Israel com os assírios, dali vieram os samaritanos. Isso que eu estou falando está lá em 2 Reis, no capítulo 17. Se você quiser depois abrir a Bíblia em casa e ler, você vai encontrar essas informações. Deus então usou os assírios para castigar Israel, mas também tinha avisado que ia castigar a Síria por causa da sua crueldade. Os assírios foram usados por Deus para trazer juízo ao Reino Norte, a Israel, mas eles não tinham um coração voltado para Deus e cometiam pecados terríveis. Tá? Por isso, eles foram castigados e destruídos. Os babilônios, então, eles conquistaram o Império Assírio e puseram fim à sua dominância. Os assírios se tornaram um povo conquistado e desapareceram quase completamente. Então, esse é o contexto histórico que estava acontecendo ali. Então, o profeta Abacuque profetizou durante os últimos dias do Império Assírio e o início da ascensão babilônica, como potência mundial sobre Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor. Sob a liderança de Nabucodonosor, o exército babilônico então tomou Nínive, capital da Síria, em mais ou menos 612 a.C. Os nobres assírios fogem, se refugiam em algumas localidades, mas Nabucodonosor então os persegue e os vence juntamente com o Egito. Então, ao que parece, Abacuque foi o último profeta enviado a Judá antes do cativeiro babilônico. Então, primeiro foi o Reino Norte, Israel, a ser castigado por Deus pelos assírios. E agora os babilônicos, também chamados de caldeus, eles foram levantados por Deus para castigar Judá, o Reino Sul, por causa da sua desobediência também. Judá não aprendeu a lição do Reino Norte, Israel, que sofreram, e por isso foram levados cativos para a Babilônia e passaram então 70 anos cativos lá. O livro de Abacuque, a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira, capítulo 1 e 2, que nos apresentam a angústia e questionamento do profeta diante de Deus. Então ele pergunta: por que Deus se cala diante do pecado? Como um Deus santo pode usar instrumentos maus para cumprir o seu propósito? Era a angústia dele, era a queixa dele. Então ali a gente percebe um diálogo entre Abacuque e Deus. Segunda parte, o capítulo 3, que é um típico salmo de louvor pela provisão divina. Percebemos que o propósito de Abacuque era explicar ao povo Judá a razão pela qual Deus estava usando os caldeus como instrumento de castigo divino sobre eles. Abacuque também pretende mostrar que Deus, que também é justo, iria castigar os caldeus pela maldade deles também. Então, o propósito central do livro parece ser encorajar o povo de Deus a aguardar com fé o livramento que Deus prometeu para eles. Ó, pessoal, vocês vão passar um sufoco, mas fica firme. Quando a gente não está vivendo o problema, é até fácil, né? Mas não foi fácil. Então, aquele que fosse piedoso, temente, confiante em Deus, e que vivesse em Judá próximo ao período da invasão babilônica dos caldeus, como o próprio Abacuque viveu, ele deveria então viver pela fé, confiante nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia ir mal. E agora eu
Eu lembro, e trouxe aqui uma fala de um pastor presbiteriano, talvez você já ouviu falar, pastor Augusto Nicodemos, e ele falou algo que se encaixa muito aqui, nisso aqui, que a gente está falando, né, a princípio. Ele disse assim, abre aspas, o grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado, você abre a Bíblia e lê, mas o texto não parece pular e falar no seu coração. Você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. Palavras dele. E é verdade, né? E ele continua: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Fecha aspas. Então, no meio a esses dias de trevas, o profeta então Abacuque clama por uma intervenção divina. Abacuque, vendo o pecado se espalhando por todas as partes, ele fica perplexo pelo fato de Deus não agir. E aí a gente leu aqui no capítulo 1, versículo 2 a 4, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? É isso. Porém, quando Deus responde que estava enviando os caldeus para punir Judá pelos seus pecados, Abacuque, então, ele entra num dilema. Ele pergunta, até quando, Senhor, tu não vai nos salvar, não? Esse povo aí pecando. Aí quando Deus responde, ele entra em crise, ele entra em num dilema, porque os babilônicos, os caldeus, viriam a ser instrumentos na mão de Deus para julgar Judá, o reino do sul, infiel que se esquecera de Deus. E no versículo 5 a 8, então, revela um instrumento que seria esse que Deus ia usar. Aqui é bem claro. Desculpe. Deus falando, olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque o tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Incrível. Pois eis que trago os caldeus, uma nação, e Deus fala, nação ruim, hein? Nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas, eles conquistam. Nação cruel. No versículo 9 a 10, revela os caldeus atuando, né? Eles todos vêm para fazer violência. Deus fala, eles vão vir fazer violência. Eles estão determinados a seguir em frente, e reúnem os cativos como se ajunta areia. Fácil, né? Fácil. Eles zombam de reis, os babilônios olham para os reis e zombam. Os príncipes são motivos de riso para eles, riem de todas as fortalezas. É assim. E no versículo 11 fala sobre o pecado deles, né? Eles se orgulhavam disso, porque eles eram maus. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Eles se orgulhavam pela força que eles tinham, Babilônia. Então Abacuque questiona a Deus, perguntando, por que a iniquidade parece ficar sem castigo, Senhor? Por que Deus não nos responde às nossas orações? Por que Deus não purificava o seu povo e restaurava a justiça? Como Deus, sendo santo, deixa isso prevalecer? Abacuque se queixa mais uma vez e diz que era possível que Deus... Abacuque se queixa mais uma vez e diz como seria possível Deus usar os caldeus, uma nação ruim, má, para castigar um povo mais justo do que eles. Porque ele fala aqui no versículo 12 e 13, né? Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal,
que toleras a opressão, por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles, dizendo que os maus seriam os caldeus e os justos seriam Judá? E às vezes nós fazemos isso, né? Senhor, sirvo tão bem, né? Vou na igreja segunda, quarta, domingo, mas eu não consigo, né? Ou prosperar, ou vem umas doenças de repente, do nada, que eu nem sei por que isso acontece. A gente questiona isso. Abacuque fica perplexo ao saber que Deus usaria um povo sem temor, mau, cruel e sanguinário como um instrumento de punição. Os perversos aqui são os babilônicos, né, e os justos, como eu falei, é Judá. Deus responde que também ia castigar eles. No versículo 2, no capítulo 2, do versículo 2 a 4, fala sobre isso. Deus respondendo, né, o Senhor respondeu e disse, o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, tornem-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida e até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, falando para Nabucodonosor, né? Eis que a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A confiança em si mesmo traz queda, mas a confiança em Deus traz vida. Mesmo diante de tudo que estava acontecendo, o povo de Judá, eles tinham que esperar com paciência e viver pela fé. O justo viverá pela fé. Muito embora os perversos representados aqui pelos caldeus prosperem na sua iniquidade, nos seus pecados, e façam os justos sofrerem, os justos deveriam ter e viver uma vida ainda em fidelidade, continuar sendo fiel, mesmo assim. Uma vida inspirada pela fé nas promessas de Deus, na sua justiça, como diz aqui no versículo 4, capítulo 2, o justo viverá pela fé. A gente não vai continuar, mas do capítulo 2, versículo 6 até o 19, fala sobre 5 ais que iam cair sobre os caldeus, porque eles eram sanguinários, eles eram cobiçosos, eles eram uma nação injusta, uma nação violenta e uma nação idólatra. Deus iria punir as maldades deles também. Então, por fim, o profeta Abacuque, ele ora e percebe que Deus não deve ser adorado apenas por causa das bênçãos temporais que concede, mas pelo simples fato de ele ser quem ele é, o Senhor. Abacuque aprendeu a lição de fé. Sejam quais forem as circunstâncias dele ou do seu povo, por mais ruins e sem esperança que seja o futuro, ele regozijar-se-á no Senhor, o Deus da sua salvação. E lá nos últimos versículos aí do capítulo 3, é até um hino que nós cantamos aqui na igreja, né? Ele fala, ainda, agora você, quando cantar esse hino, você vai entender a história. Por que ele falou isso? Por que Abacuque disse isso? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Os babilônicos invadindo, tudo dando errado. O Senhor é minha fortaleza. Ele tinha uma esperança. Ele sabia que Deus não ia deixar eles prosperarem. Deus ia vir com justiça. E ele diz, o Senhor é minha fortaleza. Ele me dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar
nas minhas alturas ao mestre de canto para instrumentos de cordas. A gente pode aprender muita coisa com isso aqui. E quero, der tempo, falar sobre algumas aplicações, sobre o que nós vimos aqui, o que esse texto, o que esse livro tem para nós. Primeira aplicação: nem sempre Deus responde no ato às nossas orações e pedidos. Abacuque perguntou para Deus no versículo 2, né, que nós vimos: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando? Os motivos desse aparente silêncio de Deus são muitos para a nossa vida, né? Por que nós oramos e nem sempre a resposta vem imediata? Às vezes a gente quer orar, né, e daqui a pouco aparece um anjo: oi, tudo bem, Luizinho? Toma aqui a sua bênção, né, um presentinho. Às vezes não acontece. Eu acho que já aconteceu isso com vocês? Tem alguém que algum anjo veio trazer um presente? Deus pode, né? Mas nem sempre isso acontece. Mas por quê? Os motivos são muitos desse aparente silêncio, de você clama, ora, e não vê resposta. Por quê? São muitos os motivos. Talvez Ele quer nos ensinar a confiar mais nele. Pode ser. Talvez é uma disciplina, porque Deus disciplina o filho que ama, como um pai que Ele é conosco. Pode ser também. Talvez por proteção. Às vezes a gente pede uma coisa, mas é ruim. E Deus, querendo te proteger, não responde. E você nem sabe o que está pedindo, meu filho. Então, né, por proteção. Ou talvez por não ser o momento certo. Não ser. Talvez Deus não, naquele momento, não é. E eu tenho uma referência aqui, interessante, aqui em Atos. Você não precisa abrir, mas em Atos, você lembra esse relato? Atos, no capítulo 1, antes de Jesus ser elevado aos céus, ele estava reunido ali com os seus discípulos, e aí eles perguntam para Jesus: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar Israel? Porque os discípulos pensaram que Jesus, após ter retornado, ter ressuscitado, ele venceria os romanos e então restauraria o reino físico de Israel. Essa sempre foi a expectativa deles, sempre foi. Jesus responde: não cabe a vocês conhecer o tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, ou seja, o tempo final onde os planos de Deus são consumados não pertence a vocês. Não vou te dar essa resposta. Ponto. Não vou te responder. Pertence só a Deus. Então, nem sempre a resposta às nossas orações vem no ato, quando nós perguntamos ou oramos a Deus. Segunda aplicação: nem sempre a resposta de Deus é aquela que estávamos esperando. Nem sempre. Em 2 Coríntios 12, você também sabe, conhece esse relato, diz lá que o apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne. Apóstolo Paulo, 3 vezes: Senhor, me livra desse espinho aqui. É um espinho causador. A gente não sabe que espinho é esse. Né, especula uma enfermidade física, ou um demônio atormentador, ou um embaraço pelo apóstolo Paulo ter sido um perseguidor e ter feito muitas coisas ruins, aqueles da época antes do encontro com Cristo, de quem estava servindo ao Senhor. Então não há uma concordância, né? Mas era algo que ele estava sofrendo. E diz a Bíblia então que ele ora pedindo 3 vezes para Deus o livrar desse espinho na carne. E aí a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus cumprirá os seus propósitos sem tirar do seu servo, de Paulo, o espinho da carne que parece atrapalhá-lo. Em outras palavras, você vai
os meus propósitos na sua vida, Paulo, vai acontecer. Mas esse espinho você vai ter que conviver com ele aí. A minha graça vai manter você. Então, a oração que ele fez não foi respondida, né? Ou seja, não teve esse espinho na carne tirado dele. Terceira aplicação: independentemente da resposta de Deus, nós devemos fazer o mesmo que o profeta Abacuque fez: confiar. Independente de qualquer coisa nós possamos estar passando nessa vida, confiar. Foi o que ele disse no versículo 17 a 19, no capítulo 3 que nós lemos: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegro do Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eles estavam passando uma situação muito complicada naquela época, mas aqui nessa declaração ele demonstrou confiança em Deus. Senhor, independente que tudo isso aconteça, eu vou me alegrar e confiar em Ti. Em quarta aplicação, aprendemos que, assim como Abacuque expôs as suas queixas e dúvidas a Deus, podemos abrir o nosso coração ao Senhor Deus. Pastor Guilherme falou um pouco sobre isso aí no Salmo 102, que é uma oração pessoal de uma pessoa aflita, que se queixa diante de Deus, mas ela se abre, ela fala: Senhor, tem aqui alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. E aí no versículo de 1 a 8 apenas, ele fala: ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a Ti os meus clamores, não esconda de mim o Teu rosto na minha angústia, inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Ele estava expondo ali a sua queixa, ele estava expondo a sua dificuldade, estava expondo as suas dúvidas, os seus questionamentos a Deus. É a melhor coisa que nós temos que fazer, irmãos. Se você tem alguma queixa, se você tem alguma luta aí dentro, fale com Deus sobre isso. Abacuque fez isso. Porque os meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos queimam como se estivessem no fogo, cortado como a erva, secou-me o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Ele estava emagrecendo, esse homem aqui. Estava. Perdeu a fome. Já teve preocupações que você ficou sem comer, né? Assim, perdeu a fome. Ele também estava passando isso. Mas ele estava aflito, mas ele estava expondo a Deus: Senhor, com essa situação eu não consigo nem comer. É isso que ele está dizendo aqui. Não durmo, sou como insônia, está aí, ó, perdeu o sono também. Não comia, como está com insônia. Não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Então, o início desse salmo revela toda a fragilidade, toda a dor, sofrimento espiritual, psicológico que esse homem está passando. Mas no final, o salmista tem uma resposta. Eu falei homem, né? Eu acho que sim. Ele revela toda a fragilidade, dor, sofrimento espiritual, psicológico que ele está passando, e ele fala no final aqui, no versículo 28, lá do Salmo 102, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ele tinha esperança que a sua descendência ia desfrutar de algo bom vindo de Deus. Então precisamos ter essa mesma esperança em Deus, nos abrir para Deus e expor para Deus as nossas dificuldades e as nossas dúvidas. Tem mais 3 aplicações aqui, rapidamente. A quinta, sobre a natureza do juízo, porque Deus usou os babilônios para castigar o povo de Judá. Um dia Cristo julgará o mundo com justiça, mas pede para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E o apóstolo Paulo, lá no seu discurso em Atenas,
em Atos do capítulo 17, ele diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Falando sobre Jesus. Então, embora algumas vezes pareça, irmãos, que Deus está em silêncio, Ele está agindo. Então, confie, aguarde, espere em Deus. Um dia, Deus vai nos livrar e punir os nossos inimigos para sempre. Isso quando nós estaremos na eternidade com Ele. A sexta e penúltima princípio, ou prático, que eu tiro desse livro, é uma adoração apropriada. Deus não deve ser adorado apenas por causa das bênçãos temporais que concede, mas pelo simples fato de ser quem Ele é. Quando o apóstolo João estava lá, exilado na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho, e teve aquela revelação magnífica, né, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, ele mesmo exilado, dizem que exilaram ele porque ele não, parece que amarraram ele numa corda, colocaram ele dentro de um tonel de óleo quente, mas aí tiraram ele vivo, né? A história conta. Esse homem não morria, né? Quase um Wolverine cristão. E aí vamos exilar esse homem lá para a ilha de Pátimos, porque lá tinha muitos ratos. E aí, já que ele vai morrer de leptospirose, né? Na época não sabiam disso, mas é a doença do rato. Então, e foi lá que Deus revelou, né, o livro de Apocalipse para ele, e ele acabou sendo solto daquela ilha e morreu de morte natural, né? Foi o único ali, segundo a tradição, que morreu de morte natural. Não passou por martírio como todos os outros, né? E lá ele falou: tu és digno, naquela situação, né? Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua mão e por tua vontade elas fizeram a existir, foram criadas. Ele glorificou a Deus, mesmo diante de uma situação difícil. Então, não fique só alegre, não adore a Deus só quando está tudo bem, ou por causa de bênçãos temporais que Ele possa te dar, mas por ser Deus quem Ele é. Por último, sobre a justificação pela fé, os seres humanos são salvos por meio da fé em Deus somente, não pelas obras, por meio das obras. O apóstolo Paulo cita esse texto aqui de Abacuque 4, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, quando diz: o justo viverá por fé. Ele está citando Abacuque. A Bíblia usa essa frase, o justo viverá por fé, em várias passagens. Aqui em Abacuque, lá em Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38, que nos garante a importância desse ensino. E o que a Bíblia quer dizer sobre isso? Justificação. A justificação é um ato de Deus. Ela não descreve o modo como Deus regenera e muda interiormente uma pessoa, mas é uma declaração legal, na qual Deus perdoa esse pecador de todos os seus pecados e o considera que esse pecador é agora justo diante dele. Deus declara o pecador justo no momento em que o pecador deposita a sua confiança e crê em Jesus, não pelas suas obras, mas por crer em Jesus. Cristo fez isso por nós na cruz do Calvário. E qual é a base desse veredito legal? Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência total e morte do seu Filho, nosso representante, Jesus Cristo. A perfeita obediência de Cristo é o único fundamento em que Deus declara o pecador justo, por causa de Cristo e não por nós.
Paulo, em Gálatas 3:13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito, ou maldição em nosso lugar. Não somos justificados por nossas próprias obras ou qualquer coisa que venhamos a fazer. Somos justificados unicamente com base na obra perfeita que Cristo fez a nosso favor. Os pecadores são justificados somente pela fé, quando confessam a sua confiança em Cristo. Paulo em Efésios disse: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Do início ao fim, irmãos, é Deus que faz isso em nós. Então alguns podem pensar: então, por eu ser justificado, então posso fazer o que eu quero, né? Se Deus então perdoou todos os meus pecados. Não, isso é errado. Por quê? Porque a fé salvífica demonstra ser genuína quando a minha vida agora produz boas obras. Entende a diferença? Eu não sou salvo porque eu pratico coisas bacanas. As boas obras é um resultado da minha justificação, do meu crer e de uma vida regenerada por Cristo. Tiago, lá em sua carta, ele falou: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que distingue, o que diferencia a fé, uma fé verdadeira, de uma simples alegação de fé, é a presença de boas obras em nossa vida. Não somos justificados por nossas boas obras, mas ninguém pode ser considerado uma pessoa justificada a menos que veja em sua vida fruto e evidência dessa fé justificadora, ou seja, as boas obras. Então, assim como a justificação é a declaração de Deus que o pecador é justo por meio dos méritos de Cristo, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a santificação vem a seguir. Vem a seguir. É a renovação e a transformação visível de Deus. As pessoas percebem em todo o nosso ser, nossa alma, nossa mente, nossas vontades, afeições e comportamentos. Então, por eu ter sido justificado por Cristo, tido então agora regenerado e andando em santificação, eu produzo frutos. E Paulo falou sobre isso lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, que é o nosso relacionamento com Deus. Longanimidade, que é generosidade, benignidade, que é fazer o bem, e bondade é o meu relacionamento com os outros. Fidelidade, mansidão e domínio próprio é o meu relacionamento comigo mesmo. A justificação é um ato completo e consumado, indica que todo crente é finalmente livre da condenação e da ira de Deus. Finalizando, Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: e quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Graças a Deus por isso. O justo viverá pela fé. Fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, sejamos gratos a Deus por tamanha bondade, misericórdia, cuidado, mesmo em momentos difíceis, mesmo olhando ao horizonte, vendo aquele exército invadindo o seu território. Com a ajuda do Espírito Santo em nós, vivamos uma vida para a glória dele, independente das circunstâncias. É fácil? Não. Mas temos um Deus, irmãos, que cuida da gente.
Temos um Deus que cuida da gente e conhece as nossas dúvidas e questionamentos e as nossas limitações. Cristo passou e viveu por isso. E Hebreus é muito claro falando sobre isso, sobre esse nosso representante no céu, o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela sua grandiosa bondade, misericórdia em nossas vidas, Senhor. Não sabemos o motivo porque o Senhor nos chamou, mas apenas sabemos que o Senhor nos amou primeiro e nos atraiu com a sua voz, com o seu chamado irresistível, pelo teu Espírito Santo e pela pregação do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por tão grande bondade. Obrigado. Nos ensine a esperar em Ti, nos ensine a confiar em Ti, mesmo quando as dúvidas vêm, mesmo quando os problemas aparecem, Senhor, mesmo quando as tribulações, a insônia, a falta de apetite, quando a dor aparece, nos ensine a confiar em Ti e não permita, Senhor, tirarmos os olhos de Ti, porque o nosso socorro vem do Senhor. E mesmo que isso não passe, como aconteceu com o teu servo Paulo, mesmo que haja um espinho em nossa carne, mas que a tua graça venha nos bastar e que nós não perdamos, Senhor, perdemos esse olhar em Ti, como o Senhor Deus que tem cuidado da tua igreja. Muito obrigado por tão grande bondade. Muito obrigado. Nos ensine, Senhor. Nos ensine, fique conosco. No nome de Jesus. Amém.